Bom, a propósito das eleições, a 30 de janeiro, a Procuradoria-Geral da República e subsequentemente o Governo avançaram com uma solução para os portugueses que estarão em isolamento nessa altura. Fala-se da possibilidade de serem quase 700 mil pessoas em isolamento no fim de semana das eleições, e aparentemente a solução a que se chegou é concentrar estas pessoas que estarão isoladas para votarem entre as 18 e as 19 horas. Aparentemente a Procuradoria-Geral da República percebeu, depois já de umas eleições presidenciais e de umas autárquicas, que terá havido coisas ligeiramente inconstitucionais no âmbito das medidas de emergência tomadas pelo Governo nessas circunstâncias, em relação ao facto de ter supostamente impedido pessoas de votarem quer nas eleições presidenciais, quer nas eleições autárquicas. O que é que vos parece esta solução agora avançada para as eleições de 30 de janeiro, dos isolados votarem entre as 18 e as 19 horas? Eu já vou à solução, mas é engraçado acharem, eu já falei nisto a semana passada, acho eu, é engraçado acharem que a inconstitucionalidade só se aplica ao voto. Sim. Se pode prender as pessoas por isto ou por aquilo, porque estiveram em contacto com um primo de um cunhado de um sujeito que teve Covid, eu estou a brincar, mas não ando muito longe disto, e fechá-las em casa, proibindo-as de levar as suas vidas, não interessa o que é que iam fazer, mas a única exceção que se pode abrir aí é o voto. Atenção, Alberto, deixa-me citar a decisão da Procuradoria-Geral da República, reforçada pela ministra Van Dunham, desculpem, que diz que os eleitores em situação de isolamento poderão sair, e estou a citar, estritamente para votar. Estritamente. No PS. Não, isto já, esta parte eu tinha acrescentado aqui, mas já está fora das aspas. Pois, mas é estritamente para votar. Para votar podem ser. Para votar podem, para mais nada. Sim, também já é. Obviamente, se fosse impeditivo, se a situação deles fosse impeditiva de sair à rua, se fosse verdadeiramente impeditiva, e nesta altura em que está toda a gente a ficar contagiada com esta variante, não é? É evidente, não podiam ir votar, não é? Se fosse constitucional ou não, não também podiam. Se houvesse o não poder ir votar também é ligeiramente escandaloso, não é? Mas de facto não é a única coisa não que podiam, se poder não fazer. Quer dizer que não pudessem votar, mas não podiam ir votar às mesas de voto de forma normal. Tinha que pois, ser exatamente, uma alternativa qualquer. Arranjar outra forma, exatamente. E uma equipa da Comissão Nacional de Eleições equipada com aqueles fatos de proteção do ébola, a casa das pessoas, bater à porta. Como quando o ET apareceu na casa daquela família, não é? Já não me lembro do filme. Não te lembras do ET? Como é que é miúdo, só vi miúdo, nunca revi. Mas era mais ou menos isso. Isolavam e extraíam o boletim. Eu tive que aturar o meu pai durante um mês por obrigar a levar-me ao cinema para ver o ET. Andou um mês a gozar-me para eu obrigá-lo a ver aquilo. Então tu fizeste o meu pai não gostava de ficção científica. De ETs, muito bem, muito bem. Então, Carlos, o que é que achaste desta solução? Boa, não é? É interessante, porque eu ainda me lembro daquela vez que alguém foi multado por divulgar a morada de um infectado. Acho que a certa altura, numa câmara qualquer, houve ali uma fuga de informação, nos princípios, estamos a falar nos primeiros meses, em que se divulgaram a morada de alguma das pessoas infectadas. Nós já passámos essa fase, hoje são as próprias pessoas que põem lá os testes positivos nas redes sociais para anunciarem que estão infectados, e agora vai-se organizar uma parada de amigos de infectados, ou uma parada de pessoas, sabe-se onde é que eles vão estar e a que horas, porque marcou-se ali uma hora para potenciais infectados ou pessoas que terão maior probabilidade de estarem infectados para aparecerem e votarem. Demonstra como as coisas mudam de forma muito, muito, muito rápida. Mas a questão essencial aqui é que estamos a 10 dias das eleições e não sabemos ainda muito bem, como se isso fosse uma coisa nova, como se a pandemia tivesse aparecido há um mês e ainda ninguém soubesse Carlos, muito bem. Desculpa, na prática não houve plano nenhum. Não houve plano nenhum. Vão lá votar ali naquele bocadinho do dia e tal. Claro, não houve, quer dizer, nós não temos nada, nós não sabemos o que devemos fazer. Poderiam ter sido criadas a mesas específicas ou o que é que seja. Não, está-se a resolver hoje questões que deviam ter sido pensadas. Sim, desculpa, por favor. Sim, não, só para dizer que esta solução, como neste caso, como em tantos outros envolvendo a gestão da pandemia, estamos a confirmar que aquilo que há dias, há semanas ou há meses era negacionismo e era
condenado por isso, hoje está mais ou menos assumido por toda a gente, não é? Tudo aquilo que era mentira ontem, hoje torna-se verdade, quer dizer... Tirando os maluquinhos radicais, tudo sim, o resto está confirmado. Tudo o resto, o facto das máscaras, por exemplo, aparentemente não servirem para nada para a Omicron, da vacina não impedir os contágios, de a vacina não ter a eficácia que era suposto ter, enfim. Da venda de água ao postigo não aumentar a propagação do vírus. Pois, exatamente, tudo aquilo que era maluquice. Que era um dado científico na altura que parecia adquirido, não é? Sim, tudo isso parece agora assumido como verdade e como inevitável, e o facto de se deixar as pessoas ir votar também nestas circunstâncias parece-me um pouco isso, também não se podia não fazer nada, não é? Porque parecia mal, não se podia dizer de repente, vão votar à vontade, portanto teve-se arranjar aqui uma solução que dá a ideia de ser alguma coisa, mas que na prática não é nada, não é? Exatamente o mais isso. próximo. Isso resume, Tiago, na perfeição a quase todas as regras que temos estado sujeitos até agora. Fingir, faz-se alguma coisa para se dizer que se fez alguma coisa, não porque isso tenha algum sim, objetivo. Sendo que agora já toda a gente percebeu que essas medidas efetivamente, genericamente, não serviam para coisa nenhuma, e portanto acho que isso torna cada vez mais evidente. Abençoado ao Omicron. Sim, há aqui questões de incerteza que eu acho que toda a gente teve, principalmente no princípio, e depois essas questões de... uns 15 dias para achatar a curva. Pois, e depois desses 15 dias de incerteza, ou desse período de incerteza que foi-se prolongando em relação a determinados assuntos, há uma forte, outra vez, aversão ao risco de quem gere, de quem toma este tipo de decisões, até porque boa parte das decisões não os afetam, se vocês pensarem, ainda se lembrarem daquelas limitações à mobilidade e por aí fora, excluíam sempre os decisores dessas limitações, sempre. Mas só o Boris Johnson é que é responsabilizado, é que paga por violar as regras, não é? Uma dessas exclusões, exatamente. Mas isso... Aqui é uma democracia, isto é o que é, não é? Mas pronto. Okay. Sim, isso explica um bocadinho, Carlos, por exemplo, o facto aquele facto também notado, até pelo Alberto, noutras instâncias, de que no debate entre os 9 líderes partidários com assento no Parlamento não se ter falado, basicamente, da gestão da... Não é puxar o carro, mas o Coutinho Figueiredo falou durante 5 segundos do assunto. Fez uma referência. Mas quem falou no assunto, e o assunto acabou ali. O assunto que ocupou 24 sobre 24 horas nas nossas vidas nos últimos 2 anos não foi praticamente mencionado isso pode por ser ninguém. um bom sinal, porque eu acho que passando este inverno, em que obviamente haverá uma explosão de casos, ainda para mais com a variante Omicron, eu acho que vai deixar de ser assunto. Acho honestamente. Sim, a perspectiva parece ser essa, não é? Eu quero acreditar muito nisso. Acho ontem, que estamos numa fase em que as pessoas... Nós batemos o recorde, acho que foi ontem, de novo número de casos, e se isto tivesse acontecido há 1 ano ou há 2 anos, ou quer que seja, certamente estaríamos aqui em pânico, em absoluto pânico, as autoridades públicas estariam em pânico, e hoje ninguém está em pânico. Acho que já as pessoas à frente dos políticos habituaram-se a viver com o risco e a saber que isto existe. As vacinas eliminaram muito desse risco e fizeram com que houvesse uma opção individual para se defender desse Carlos, risco. Não quero desvalorizar as vacinas, mas é a variante que é realmente... A variante, sim. É totalmente diferente. Variante mais as vacinas. Portanto, as vacinas ajudaram. Junto, em comum, casos mais graves, sim. Para que a coisa se tivesse tornado menos... Ontem foi publicado um artigo na Lancet, que é a revista científica, cujo prestígio foi ligeiramente afetado também há uns tempos atrás. Mas o artigo foi o melhor que eu li até agora sobre a pandemia, sinceramente, e era a decretar o fim disto. Isto não tem... A tentar provar, por uma série de motivos, que isto não... que em princípio acabou, em termos de pandémicos, como eles gostam de dizer. Pois... endemia agora, não é? De pandemia para endemia. Pois, aquilo que o Carlos dizia é verdade, quer dizer, numa primeira fase, na fase do pânico, é compreensível que pessoas com capacidade de o fazer queiram tomar decisões que pecam por excesso. Não deixa de ser assustador o quão excessivas essas medidas são e a facilidade com que de facto essas medidas são adotadas, fazendo tábua rasa de tudo o que são supostamente direitos que deviam estar mais ou menos consagrados
Portanto, isso é que eu acho que é a parte assustadora disto, é que perante um cenário que alguns julgarão que poderá ser muito grave, a facilidade com que de facto se condiciona a vida das pessoas em todos os aspectos é muitíssimo grande. E a facilidade com que as pessoas o aceitaram. Pois, exatamente. Foi talvez o único país da Europa em que não houve reação a sério, de facto. Sim, e o que isso nos pode fazer dizer em termos de precedente, sim, e estabelecer de precedente em relação a outras situações, claro. e isso é um bocadinho assustador. O facto de se assumir imediatamente que tem que ser essa a reação. E é engraçado que isso foi elogiado por sujeitos, alguns até de extrema esquerda, como um exemplo de civismo. Ou seja, o facto das pessoas acatarem a supressão das suas liberdades. Pois isso não é surpreendente. Com esta jovialidade toda. Claro, eles também admirariam na Coreia do Norte certamente a capacidade que eles têm de implementar medidas extremamente rigorosas para controlar dissidências. Aquilo que os portugueses estão dispostos a suportar, a sujeitar-se. É surpreendente, não sei se é surpreendente, pelo menos é triste. Com o devido distanciamento, acho que se vão retirar muitas lições daquilo que aconteceu ao longo destes 2 anos, com o devido distanciamento e dando sempre espaço para as pessoas cometerem erros, de haver incertezas, de haver medo, porque havia muito medo. No início é diferente, Carlos. Sim, mas mesmo claro. Mais tarde, o ano passado por esta altura estava mesmo a morrer muita gente e é normal que perante muitas mortes haja uma resposta emocional àquilo que está a acontecer, muitas vezes até indo ao ponto de medidas que não faziam absolutamente nada por aquilo que estava a ser, por aquilo que estava a acontecer, mas que as pessoas sentiam necessidade de fazer algo, e isso é uma realidade, é muito humano, vamos dizer assim, ter a necessidade de fazer algo só para sentir que se está a fazer alguma coisa, por isso é que quando um familiar está com problemas no hospital, até pessoas que não acreditam começam a rezar. Não sei se é suposto porque não podem fazer mais nada. Não sei se é suposto esperarmos de decisores políticos esse tipo de estado de espírito para tomar decisões, mas enfim, mas a questão é que os decisores políticos reagem àquilo que é o público, quer queiramos, quer não, quem está ali, principalmente quem tem que ter maiorias para ganhar eleições, reage muito àquilo que são as emoções do público. A questão é, o que é que nós temos culturalmente que nos faz reagir se calhar um pouco mais do que noutros casos? Isso viu-se no princípio, em que nos países da Europa Central os líderes explicavam ponto por ponto as opções e porque é que tinham optado por aquilo. Eu lembro de um discurso fantástico na altura do primeiro-ministro da Holanda e pensar, isto nunca podia ter acontecido aqui. Ele ter dito, olha, nós temos estas 3 opções, que na altura se pensavam que eram 3 opções, deixar a coisa correr, fazer algumas restrições, ou fechar completamente a economia e prejudicar tudo o resto. Ele apresentou aquelas 3 erros. Vão morrer mais pessoas assim, menos assim, claro. Menos assim. A economia vai ser, isso aqui nunca seria, quer dizer, sim, uma forma um bocadinho diferente. Uma resposta única. Claro. Uma forma um bocadinho diferente dos políticos se relacionarem, sim. A sujeição dos portugueses ao paternalismo é uma coisa muito antiga na nossa história, é mais ou menos o que explica. A história explica, não é? A história explica. Olha que excelente forma de acabar esta parte. Exatamente, excelente forma de acabar esta parte, que não acabará ainda assim sem antes. Calhou. Alberto. Não foi improvisado. Espetacular. Isto, não tens aí o guia, isto não está tudo escrito. Não. Acho que é bastante perceptível, acho que é bem perceptível que não.